Eu acredito que para a pessoa alcançar o sucesso existem alguns fatores de ordem emocional e alguns fatores de ordem racional. E se a pessoa tiver somente a emoção, não vai conseguir muito longe. Porém, se tiver somente a razão, também não vai muito longe. Eu acredito que o Brasil é um dos países cujo povo tem um grande índice de empreendedorismo na veia, por natureza. Eu costumo pensar que de cada 3 brasileiros, um é empreendedor. Acontece que, em alguns momentos, a pessoa se vê obrigada a empreender, que é o empreendedorismo por necessidade. E, por outro lado, você vê aquele que tem um olho clínico, ele consegue identificar uma oportunidade no mercado e ele abraça aquela causa. Eu acredito que os dois andam mão a mão, lado a lado. Ou seja, a pessoa, acima de tudo, precisa identificar um talento próprio, porque aquele que vai fazer um projeto qualquer, comercialmente falando, ele vai se doar por uma causa. Agora, se ele não se identifica com aquela causa, por mais que seja uma oportunidade de negócio, ele não vai muito longe, porque daí ele não vai ter a disciplina, não vai ter a determinação, não vai ter a boa vontade, ele não vai ter aquela condição de doar-se por uma causa. É o nosso caso. Eu citei que 90% dos casos de franchise dão certo, mas tem 10% que não dão. Mas não é porque o setor do ensino de idiomas, o ensino profissionalizante não seja bom. É bom, mas a pessoa não se identificou com o setor. Qualquer pessoa inteligente que vai começar um projeto novo, é natural que ele vai procurar amigos, conhecidos, para ouvir conselhos do que o que eles têm para dizer sobre o projeto. E eu fiz isso. Fui conversar com meus amigos. E adivinhe você o que os meus amigos me disseram. Disseram: Carlos, não faça isso. Você é doido. Nós estamos num momento impróprio para novos negócios. O governo atual, nós estamos atravessando uma crise institucional. O plano econômico se chama Plano Collor. Antes ainda tinha o plano cruzado. A nossa inflação está sem controle, na casa de 60%, 70%, 80% ao mês. E sem contar que a concorrência é muito severa. Então, por que eu cito esse exemplo? Porque eu acredito que todo empreendedor, em algum momento, ele tem que ter a capacidade de filtrar as vozes que estão ao seu redor e ele focar no seu objetivo principal. A partir do momento em que você tem um projeto e você acredita naquele projeto, daí você tem que simplesmente ignorar qualquer crítica, qualquer comentário negativo, qualquer pessimista que tenta matar o seu sonho. Sim, todos podem vencer, prosperar e até mesmo ser um milionário, baseado em 3 condições. E aqui nós vamos então explorar as 3 condições. Primeiro, a pessoa precisa desejar alcançar essa condição, esse patamar, essa conquista. Por quê? Não vai cair um paraquedas com 1 milhão na casa da pessoa do dia para a noite sem a pessoa nem estar pensando em algo dessa natureza. Então o desejo é o primeiro passo. Porém, não basta a pessoa ter apenas um desejo. É preciso a pessoa estar disposta a pagar o preço para ter o sucesso. E aí é onde que muita gente falha. Porque muitos dizem, entre aspas, que querem alcançar o sucesso, mas não estão dispostos a fazer o sacrifício, pagar o preço e se doar por uma causa. E quando a pessoa pensa, então, num projeto grandioso, ela tem que entender que vai ser um projeto em escala, que vai envolver muitas pessoas e ele vai poder atender uma necessidade de mercado. Não adianta também eu desenvolver um projeto numa área que não exista demanda. É preciso haver demanda e eu ter a capacidade de atender essa demanda. E finalmente, eu descobri que tem até algumas pessoas que têm um bom produto, um bom conceito, têm até um bom projeto, mas elas não seguem as regras financeiras que transformam a condição da pessoa, da sua condição atual para o estado de prosperidade. Quais são algumas dessas regras? Uma delas é o seguinte: mais importante que saber ganhar o dinheiro
é saber poupar, reservar, economizar um pouco cada mês para a formação do patrimônio futuro. Porque eu posso ganhar todo o dinheiro do mundo, mas se eu não tiver a capacidade de guardar, de reservar, o meu dinheiro vai se perder por completo. Agora, por outro lado, não basta também a pessoa ser o maior economizador, poupador desse país. Ele tem que ter a capacidade de gerar receita nova, aumentar a sua capacidade de ganho. Então, quando a pessoa une o desejo, está disposta a pagar o preço, ela tem um projeto comercial, empreendedor campeão, e ela segue essas regras econômicas de aumentar a capacidade de geração de renda e poupar, reservar parte daquilo que ela ganha, então certamente ela vai atingir todos os seus sonhos financeiros e até mesmo a condição de ser um milionário.